O Promo Codes é um jogo de MMO que eu fiz. E aí tem toda uma lore por trás, assim, uma história. Não só o jogo, né? A nossa amizade tem uma lore nesse jogo. E aí eu acho que foi assim, eu sempre quis ter um RPG meu, sabe? Um jogo de RPG. E aí eu tava bem no começo, assim, do desenvolvimento, quando eu fiz esse jogo. Desde lá pra cá, assim, eu já mudei muita coisa, já estudei muito mais, o conhecimento já evoluiu muito. Mas eu acho que foi o jogo, assim, que eu mais... Se dedicou? Se dediquei e tive uma paixão pra fazer o jogo acontecer, sabe? Eu realmente... Hoje em dia eu me dedico nos meus jogos, com certeza, mas tem um jogo, assim, que você fala, pô, mano, esse aqui era o jogo que eu queria ter feito, e aí eu consegui fazer, tá ligado? Foi uma coisa da hora. Foi. Mas tem... Nossa, tem um monte de jogo, cara. Tem... Sério, acho que pelo menos uns 20 jogos aí que eu já tenho na Roblox. E você tem teu jogo favorito dos que você fez? Não, então, eu tenho só um. Não, Só tem um? tenho dois, né? Dois. Tenho dois. Porque como eu falei, tipo, vamos lá, já ingressando no que ele falou desse jogo dele, como que eu conheci ele, por exemplo? Na verdade, isso é tanto quando eu comecei com Roblox... Eu vou te fazer a pergunta, como você conheceu ele? Não, então... Como eu comecei no Roblox, então? Vai lá. Eu tinha, de fato, jogando, tipo, eu tava meio que... Eu tava fazendo... Antes eu fazia conta do Speed Drifter, que era o jogo da Garena. Sei. Pô, gostava Aqui muito. de corrida, né? Era. Sei. E aí eu gostava muito dele, só que ia fechar o servidor brasileiro. Então a comunidade não gostou, tal, pá. E eu falei, eu não vou continuar. Beleza. Aí eu comecei a procurar onde ir. Eu jogava Rocket League pra me divertir com os amigos. Falei, vou criar conteúdo disso. Não gostei muito do conteúdo, de criar conteúdo. Eu gosto de jogar. Criar conteúdo do Rocket League eu acho que é um pouco mais complicado. E eu queria saber o que jogar. Aí eu fazendo live assim, falava, mas joga Roblox. Roblox, mano? Tipo, tá ligado? Eu fiquei lá. Pode completar a frase, eu sei que Não tinha. A vibe foi essa, tipo, Roblox, mano, tipo, não sei, mano, joguinho, não sei lá, porque pra mim era só um jogo. Aí eu, aí amanhã a gente joga, beleza? Aí chega o dia seguinte, joguei, e aí eu joguei o primeiro hobby, é um jogo de ficar fazendo parkour, né? Imagina literalmente isso aqui, dá pra ver ali, né? Você meio que subir pra cá, depois subir e tal, só que tem uns desafios diferentes. E aí teve um momento específico que eu fiquei preso na plataforma, assim, tipo, travado, assim, ó. Todo jogo que eu jogo eu bugo. Então, eu fiquei preso na plataforma, assim, travado, ai, fiquei assim, gaguejando. E aí, tipo, eu postei isso no TikTok e viralizou. Tipo, viralizou muito. Eu falei, gente, que isso? Aí eu comecei a fazer vídeo de Roblox, né? Falei, beleza. E aí eu conheci o jogo dele, que é o Promo Codes Adventure, porque, tipo assim... Então tu já fazia Roblox antes dele? Fazia. E aí eu sempre joguei Priston Tale, joguei Perfect World, né? Então eu sempre joguei MMORPG. Eu falei, gente, será que tem MMO aqui pra jogar? Aí eu achei o jogo dele, Promo Codes Adventure. E aí eu joguei, derrotei Goblin, né? Monstro de lava, pirata, esqueleto, beleza. Foi crescendo no level. E aí eu falei, mas... ele fazendo os vídeos dele, falava que tinha uma história secreta. Né, um mistério. Uma lore, entendeu? Eu falei, gente, e ninguém no mundo ali tinha resolvido esse mistério dele. Eu falei, não é possível. Não, eu quero desvendar isso daí, cara. Eu quero desvendar. O que eu fiz? Eu chamei uns 3 ou 4 amigos que jogam MMORPG, fazem RPG de mesa e tudo mais. Falei, gente, me ajuda. Vou começar a live agora e eu quero que vocês me ajudem. Tipo, ninguém sabia nem como começava. Tá ligado? E aí eu falei, e aí, gente, a história é isso aqui, eles nunca tinham jogado. Eu falei, gente, tem isso, já aconteceu isso aqui, esse NPC já falou pra vir pra cá, mas nunca começa o desafio. Aí por que você não fica parado lá na frente de não sei aonde? Que era no piquenique, né? Começava. Eu parei na frente do piquenique e apareceu lá. A história começa, tipo assim, uma mensagenzinha. Falei, meu Deus. Descobri. Mano, eu fiz uma live de 13 horas pra fazer todo o desafio. Porque qual era o desafio do jogo dele? Era tocar na Holy Sword, que era uma espada que ficava voando no meio do mapa. Só ninguém conseguia chegar nela. A não ser que quisesse hack, né? Mas aí não contava, o script não deixava isso funcionar. De fato, você tinha que fazer um desafio pra tocar nela. E aí eu falei, não, eu quero fazer. E aí eu fiz uma live de 13 horas, cara. Caraca. E aí eu fui lá, toquei a Holy Sword. E aí, na hora... então? Foi o primeiro. E aí, desvendar o mistério. Aí na hora que eu acabei, ele tava ao vivo. E aí eu falei, vamos lá na live dele, galera, vamos lá na live dele. Aí eu fui lá, tocaram a Holy Sword? Não, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele, meu Deus, meu Deus. E aí a gente começou a conversar nisso depois desse dia. Mano, eu não esperava, assim, que alguém fosse conseguir descobrir o mistério, porque realmente era muito difícil, assim, era muito complicado. Você tinha que andar praticamente o jogo inteiro, mapa inteiro do jogo, e cada parte tinha
tipo um segredo que você tinha que desvendar. E aí uma parte levava pra outra e você tinha que voltar e era, nossa, um enigma assim gigantesco. 13 horas. E aí ele conseguiu. E aí a gente começou a conversar. Ele até fez uma coisa que, gente, pra mim, eu falei, nossa, é revolucionário isso. Que ele criou um mapa novo e aí nesse mapa ele colocou lá, agora que a Holy Sword foi tocada pelo o herói, né, sei lá, o herói Lima Mosca, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, o meu nome tá dentro do jogo. Eu fiquei animadão, tá ligado? É, que ele, tipo, entrou na lore do jogo, Então, né? Porque a espada, em tese, era pra, tipo, ninguém tocar. Ninguém ia descobrir esse segredo. Eu achava que ninguém ia descobrir. Mas tinha como descobrir. Ele foi o primeiro a Aí descobrir. eu toquei a Holy Sword e fiz ele trabalhar, porque ele teve que fazer mapa novo. Tu fez mapa novo? Fez o mapa do Anubis lá, né? tudo mais. Aí abriu um deserto lá, umas pirâmides do deserto. E aí ele ficou meio que com uma lenda do cavaleiro que tocou a espada sagrada. Sou eu. Sou eu. E aí eu comecei a virar um amigo e tal, aí eu comecei a jogar um jogo chamado Build a Boat, né, consegui criar uma comunidade bem grande nela, tipo, foi o que me trouxe, tipo, de fato, a comunidade de Roblox, mas você jogar sempre o mesmo jogo, ele ficava enjoando, né, e tipo, e sem contar que gravar Build a Boat era uma coisa muito trabalhosa, né, porque eu dependia que os inscritos fizessem as construções dele, e eu precisava organizar. Só que como o canal foi crescendo, a demanda disso ficou muito grande. Tinha, sei lá, às vezes mais de 50 construções que eu tinha que analisar para um vídeo que às vezes era de 20 minutos. Sei. Entendeu? Então, como que eu vou organizar isso, tá? Tipo, e aí fizeram... eu tinha meu servidor do Discord, e aí ficavam fazendo um grupinho, aí ficavam fazendo um grupinho, briguinha. Se filtrando, né? Aí eu não tô gostando. Porque, tipo, tem pessoas que apareciam mais do que outras, e aí não gostavam, e começavam a brigar, E aí eu te entendo porque eu já passei muito por isso. Então, e aí acabou que eu, tô enjoado, é um conteúdo muito trabalhoso de fazer, eu não estou me divertindo, então eu parei de fazer ele. Aí eu comecei a procurar outros jogos, aí eu fui pro Doors, né? Aí eu comecei a jogar Doors, que é um jogo de terror bem legal. Tem um jogo de terror dentro do Tem vários jogos de terror. Caraca! Tem vários. E aí, Doors, inclusive, foi muito desafiador. A gente fez bastante conteúdo. A galera me abraçou legal com o conteúdo de Doors. Depois a gente foi pra Skip Toilet. Tu pegou essa vibe do Skip Toilet? Não sei nem que palavra é essa. Skip Toilet É uma série russa. Que eles... Umas privadas começaram a atacar os humanos, e aí meio que os humanos se transformaram em câmera pra poder se defender, né? Tipo, Você nunca viu isso? Mano, não é possível. Você nunca viu umas privadas que saem umas cabeças da privada? Skibidi down. Isso não é dentro do Roblox. Não, Sério? isso é coisa... Isso foi um canal russo, o cara criou isso. E ele transformou isso numa série. E simplesmente foi, acho que, uma das séries que mais estourou no ano passado. Imagina que o cara postava um vídeo da série, em 30 minutos já tinha mais de 1 milhão de visualização. Ele tem mais de 50 milhões de inscritos, acho, agora. No YouTube, isso. Ele em um ano, assim, foi um bagulho bizarro. E aí Mas o que? Desenhado, esse efeito especial? Não, é uma animação. Uma animação. animação 3D. E aí... As privadas atacaram os humanos viraram câmeras. Na verdade, tipo assim, meio que as privadas atacavam os humanos pra elas se tornar privada. Só que é como se os humanos virassem câmera pra se defender. Qual é o sentido de virar a câmera pra se defender? Mas também qual não é pra ter sentido, tá ligado? Mano, então, aí existem as teorias de que são alienígenas que invadiram a Terra, e aí os alienígenas são as privadas, e aí surgiram outros alienígenas protegendo os humanos, que são os cabeças de câmera. Aí surge, nossa, aí... Não, tem raças, né? Por exemplo, os toilets sempre são os toilets. Sempre são as privadas. Na verdade, até veio depois os astros, coisas assim, né? Que são privadas com astros girando. Já evoluiu muito. Nossa. Mas as classes dos humanos evoluiu muito. Tinha os cameraman, os speakerman, tinha os TV-man. Clockman. TV-man. Tipo assim, toda uma espécie de objeto virava um coisa. Tinha até microfone. Tinha. Um personagem que é literalmente esse microfone aqui. A cabeça do personagem é esse microfone. Tá ligado? E aí o pessoal da Roblox, cara, qualquer coisa que lança, eles aproveitam pra criar um conteúdo dentro da Roblox. Entendeu? Então, tipo assim, tem muitos jogos que, inclusive, ele criou de câmera, microfone, privada. Esse jogo é um Tower Defense, e aí você tem que se proteger, né? Só que a galera costumava jogar jogos onde você era o time dos humanos, né? Os cameramans e tudo mais, e você se protegia das privadas. Só que eu fiz diferente. Eu fiz você ser das privadas e você tem que se defender dos cameramans. Então, geralmente era assim. Eu, inverti.
É como se você jogasse no time do mal. Sei. E aí, acho que foi um dos jogos que mais hypou. Sim, Esse jogo sim, tá sim. com, acho que, perto de 80 milhões de acesso já. Esse jogo seu? Esse Que jogo acho que foi o Esse é jogo o mais mais... hypado teu. acho que foi o mais hypado, assim. Não sei, o Doors But Kawaii também teve umas... Não, Porque, tipo, esse mesmo do Doors de terror, ele fez um... Só que é Doors But Kawaii. Eram Então- todos os bichos de terror, só que eles eram fofinhos. Ah. Todos são muito fofinhos, assim. Porque a galera que jogava Doors, muitas crianças tinham medo de jogar. Uhum. Por causa dos monstros, ficava com medo. Eu falei, mano, eu vou pegar e vou fazer um, só que, tipo, os bichos vão ser fofinhos. Fofinho. E deu Aí os certo. bichos eram, tipo, todos bonitinhos, assim, tipo, todos kawais e tal. Tipo, tinha o jumpscare, mas não era, tipo, algo assustador, assim. Era... Tipo, pula um bicho fofinho na tua frente, é isso? tipo, Tipo aquele- É a mesma animação, a mesma ideia. Por exemplo, tem um bicho lá que chama Rush. Que, tipo assim, você entra na sala, são várias salas. E aí, quando você entra na sala, a sala fica meio que piscando, é porque o Rush tá vindo. Aí ele vem, tipo assim, numa diferença de 3 salas. Então, nesse tempo, você tem que se esconder no armário. Entendeu? E aí é a mesma coisa. Só que aí, em vez de vir um monstro na sua cara, vai vir o mesmo monstro, só que fofinho vindo atrás de você. bem tipo um bagulhinho fofinho. Aí as crianças não tinham medo de jogar, entendeu? Eu vi um vídeo na internet esses dias que é tipo assim, a importância da trilha sonora. O cara pegou umas cenas de filme de terror e colocou umas músicas... Eles colocaram acho que as músicas de TikTok de hoje em dia, tipo... E tu vê que a cena fica ridícula. Tu fica com vontade de Muda rir. muita coisa. Entendeu? Aham. Tipo, eu tava até estudando isso agora recentemente, que quando você faz alguma coisa que envolve a parte visual e a parte de áudio, você percebe que se o seu visual tá ruim e o seu áudio tá bom, a galera, tipo, continua consumindo. Mas se o seu visual tá perfeito e o áudio tá ruim, a galera sai. Áudio é muito mais importante do que o Áudio pessoal é acha. muito mais importante. Tipo, eu não manjava disso e é uma coisa que eu tô estudando recentemente. E eu tô vendo como isso realmente faz a diferença, assim. Você ter os efeitos, a trilha sonora certa, no momento certo, isso impacta muito, assim, a pessoa que tá consumindo o conteúdo. Com certeza, com certeza. Eu tô vendo que você gosta mais de produzir o jogo, né? Tu que tem 20 e você tá... Quero curtir, quero jogar. Então, eu aproveito bastante a comunidade, porque, por exemplo, o Roblox não tem só jogo, né? A gente que trabalha com Roblox não é só criar conteúdo, a fonte de renda não vem só do conteúdo. Por exemplo, os jogos, poxa, Eles são lucrativos também? muito. Então, desses 80 milhões de acessos, você ganhou dinheiro. Ah, bem. Legal. Ah, parabéns, legal. Ganhou. E mais outra coisa também, e não tem só, para poder conseguir eu falar do meu jogo, eu tenho que explicar que também existe o catálogo visual. Né? Por exemplo, você tem o seu personagem. Pô, às vezes você quer esse óculos aí dentro da Roblox. Pode ter, entendeu? Então eu também posto alguns itens, né? Que aí eu boto pra vender na Roblox. E tá lá. A pessoa que comprar, eu ganho uma porcentagem de Robux em cima disso. A pessoa pode comprar, tipo, esse óculos pra usar em outros servidores ou só no Não, servidor que então, tu criou? os itens que você compra pro seu personagem ficam no seu personagem. As Game Pass que você compra no jogo dele é só no jogo dele. Ah, então eu posso montar um boneco e com esse mesmo boneco jogar no teu jogo e no teu. É, visual. Pode. É o seu cosmético. avatar. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí vocês vendem muito isso também. Também é. Também. Hoje em dia você não posta muito item, né? Não. Eu também dei uma pausa porque tá faltando criatividade mesmo de itens, de ideia. Criatividade. Mas... Porque antigamente os itens eles eram fechados. Tipo, você tinha que fazer um processo seletivo e você ser aprovado pra poder postar item na plataforma. Hoje em dia eles abriram pra todo mundo. Então meio que... Perdeu essa curiosidade. tipo, começou a entrar muita gente, muito item. Aí meio que ficou difícil de você conseguir um destaque nesse nicho de produção de item. Hoje, se você pesquisar qualquer coisa, até tipo coisa de anime, você encontra e encontra mais de uma opção. Então, imagina, eu tenho um acessório que é igual ao seu, só que um pouco diferente. Só que o seu pode vender muito mais do que o meu, às vezes, porque ele tá na frente da página. Por um Nada de detalhe, pesquisa, assim, coisinha entendeu? que muda, pode... Entendi. Entendeu?